Então, nós vamos dar continuidade a esse assunto, né, que são as circulações locais. A gente vai falar de algumas coisas que a gente já conversou e outras relacionando aí diferentes circulações. Algumas dessas a gente vai falar com mais detalhe nas próximas aulas. Ah, muito bem. Então, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Nós falamos sobre a origem das circulações locais, né? Essas circulações locais, elas são circulações que são, em geral, termicamente induzidas. O que isso significa? Significa que elas são geradas por gradientes de temperatura. Por que esses gradientes de temperatura ocorrem? Porque a superfície é heterogênea, né? Então, como a superfície é diferente, ela tem propriedades térmicas diferentes, hidráulicas também, né, propriedades térmicas e hidráulicas diferentes, ela vai interagir com a radiação de maneira diferenciada, né? A partição de energia vai ser diferente em cada tipo de superfície. Nós vimos que essas circulações, elas podem ser consideradas circulações convencionais, que são as circulações do tipo brisa marítima e terrestre, circulações do tipo vale-montanha, brisa lacustre, brisa fluvial, são brisas circulações, né, que estão associadas a aspectos naturais, gradientes gerados por condições heterogêneas da superfície, né, e existem aquelas circulações, são as circulações chamadas de não convencionais, tá? Essas circulações não convencionais são aquelas que são geradas especificamente por diferenças na umidade do solo. Então, ela inclui vegetação, ocupação, tipo de ocupação do solo, processos como irrigação, né, geram circulações chamadas de não convencionais. É uma classificação que vocês vão identificar em alguns lugares aí, embora, na verdade, seja relevante você classificar se ela é convencional ou não, o importante é saber que, independente de ser convencional ou não convencional, essas circulações foram geradas por contrastes de temperatura na superfície. E por que surge, né, essa circulação? Justamente para atuar contra esses contrastes, deixar a atmosfera, né, ou a superfície equilibrada, né, transportar maior energia para os locais de menor energia, né? E a atmosfera escolhe várias maneiras de fazer isso. Uma delas é convecção, né? Chuva. É um dos exemplos aí que nós temos mais notáveis de busca da atmosfera pelo equilíbrio, tá? Nós vimos que essas diferenças vão, de certa forma, atuar no sentido de que os fluxos da superfície para a atmosfera e da atmosfera para a superfície, para o interior do solo, vão acontecer de maneira diferenciada em cada tipo de superfície. Então, aqui nessa figura, a gente tem um exemplo quando a gente simplifica, né, o balanço de energia. Então, aqui nós temos um termo indicando saldo de radiação, seria a quantidade, o balanço entre radiação de onda longa e radiação de onda curta. Então, uma situação comum durante o dia é que o saldo de radiação ele aponte de cima para baixo, quer dizer, a gente tem radiação chegando na superfície. Independente da gente ter também, né, isso aqui é o saldo, tá? A gente tem radiação saindo da superfície indo para a atmosfera, mas quando a gente faz o cômputo geral, o líquido fica de cima para baixo. Então, a superfície, né, ou essa camada que eu coloquei aqui um volume de controle, o verdinho aqui representaria, por exemplo, uma vegetação presente na superfície. Uma certa quantidade dessa energia ela vai ficar armazenada aqui no que a gente chama de dossel, tá? Nessa camada do dossel. O termo em inglês é canopy. Então, esse dossel ele vai armazenar uma certa quantidade de energia e vai transmitir outra parte dessa energia para os diferentes compartimentos. Como que essa transmissão acontece? Ela acontece basicamente na forma de um fluxo de calor para o solo, né, para o interior do solo. Estou falando de uma situação típica durante o dia, tá? Uma outra parte vai ser dividida aqui
no que a gente chama de fluxo de calor sensível, que é da superfície para a atmosfera, e uma parte que é o processo, são os processos evaporativos, que representam o fluxo de calor latente, porque envolve mudança de fase. Né? Você tem água sendo evaporada e sendo emitida para a atmosfera. Isso envolve, inclusive, troca de energia, né? Porque para a água evaporar, esse volume de líquido precisa receber energia para ser aquecido e ser evaporado. Então, envolve calor latente, aí, mudança de fase da água. Tá? E uma parte dessa energia está aqui, né, nessa parte verde, que vai ser utilizada nos processos fotossintéticos, por exemplo. Um número que a gente utiliza bastante para fazer a identificação de como a energia é dividida nos diversos compartimentos é considerar os dois principais compartimentos, que são o fluxo de calor sensível e o fluxo de calor latente. Os outros são importantes? São importantes, mas perto desses dois, eles são relativamente pequenos, tá certo? Então, é importante ver como essa energia que chega aqui no sistema é dividida entre esses dois fluxos. E a gente usa, então, essa quantidade, chamada de razão de Bohr, que é a razão entre o fluxo de calor sensível e o fluxo de calor latente na superfície. Quanto maior esse valor, mais a energia é utilizada para o aquecimento do ar. Quanto menor o valor, inclusive quando ele é menor do que 1, né, mais essa energia está voltada para o lado da evaporação da água. Tá? Então, a partição de energia vai ser dada basicamente pela razão de Bohr. Tá? É um indicativo de como essa energia é distribuída no sistema. Então, a razão de Bohr, ela vai te dar essa partição. Ela te mostra mais ou menos como que está o ambiente. Então, eu sei que se a razão de Bohr for muito maior do que 1, significa que eu tenho um ambiente mais seco. Tá? Tem pouca água para ser evaporada e, portanto, a energia que chega vai ser utilizada para aquecer o ar. Por outro lado, então, a razão de Bohr é muito maior que 1, calor sensível é maior, calor latente é pequeno. O que isso significa? Que eu tenho pouca água na superfície, ou pouca água no sistema, nesse volume de controle. Então, como eu não tenho muita água, a energia tem que ir para algum lugar. Uma parte vai para o solo, que geralmente é a mesma coisa, mas essa parte que não foi utilizada para evaporar a água, ela vai ser utilizada então para aquecer o ar. Então, nesses casos, a temperatura aumenta muito. Né? É o caso, por exemplo, de regiões que passam por estresse hídrico, certo? Por quê? Porque toda a energia está sendo utilizada para aquecer a atmosfera. Ok? Por outro lado, se o valor aqui, como é a razão de Bohr, ela é uma razão entre o fluxo de calor sensível e o fluxo de calor latente, se esse valor aqui, o H é pequeno e o LE é grande, significa que a razão de Bohr vai ser muito pequena e eventualmente menor do que 1. Tá? Significa que o fluxo de calor latente é maior do que o fluxo de calor sensível. Um exemplo de superfície onde isso acontece: oceano. No oceano, basicamente, você tem muito fluxo de calor latente e pouquíssimo fluxo de calor sensível. A variação da temperatura sobre o oceano é muito pequena. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, capacidade térmica da água. Então, a radiação incide na água e vai, né, tentar elevar a temperatura dessa superfície. Só que a gente sabe que a capacidade é 4 vezes maior do que no continente, por exemplo. Então, eu preciso de 4 vezes mais energia para ter a mesma elevação de temperatura que eu teria no continente. E tem um outro aspecto muito importante. No caso do oceano, além de existir uma diferença na capacidade térmica da água, ela está em movimento. Então, o que acontece? A água quente que está em cima acaba sendo substituída pela água fria de baixo. Então, há sempre uma troca de água, essa massa d'água, ela está sempre sendo trocada ali naquela camada que a gente chama de termoalina, tá?
Então ela é igual se fosse, como se fosse a camada de mistura na atmosfera. E é a camada de mistura oceânica. Então, essa superfície, ela tem água ali constantemente sendo substituída. Resultado, você não aquece a superfície. Praticamente, a energia vai ser utilizada para evaporar uma grande quantidade de água. Então, você está levando mais calor latente para a atmosfera, certo? Então, vamos lá. Ó. A gente tem um sistema, então. O sistema solo, vegetação, atmosfera é o que, em condições naturais, é o que vai determinar toda essa troca, né? Então, a gente tem aqui, bem ilustrado nessa figura, a gente tem a radiação solar atingindo a vegetação aqui, né? Uma parte dessa radiação ela vai ser refletida, é o albedo da superfície, então ela é refletida e vai de volta para o espaço. Mas uma grande parte vai ser absorvida aqui na vegetação e no solo também. Então eu tenho aqui, né, as setinhas mostrando o calor sensível são as vermelhas, tá? Essas vermelhas e amarelas mostram os fluxos de calor sensível. Então eu tenho aqui condução para o solo, né? Processo de condução aqui. E da superfície para cima eu tenho o H, o fluxo de calor sensível, tá certo? No balanço eu tenho radiação solar chegando e radiação de onda longa, tá? Subindo, sendo emitida. A diferença entre esses dois vai me dar o quê? O QR, que é o saldo de radiação, certo? Então, esses são os fluxos radiativos. Eu tenho umidade no solo, então parte dessa umidade vai ser retirada do solo aqui pelo sistema radicular das plantas e vai ser levado pelas partes das plantas até as folhas, onde eu tenho lá os estômatos, e os estômatos das folhas vão jogar água para a atmosfera. Então eu tenho aqui o fluxo, as setinhas em azul aqui ilustram o fluxo de calor latente. E veja que aqui, esse fluxo de calor latente está justamente associado com a convecção. Então, boa parte do fluxo de calor latente, ele acaba se traduzindo em convecção. Quando a gente olha para termos globais, isso aí é da ordem de 23%. Tá? O fluxo de calor turbulento sensível é da ordem de 7% apenas. Tá? Então, muita dessa turbulência contribui para manter aqueles 30 watts por metro quadrado que estavam sobrando na superfície, são levados para a atmosfera nessas duas formas: fluxo de calor sensível e fluxo de calor latente, sendo que o fluxo de calor latente está fortemente associado à convecção, porque eu tenho movimentos verticais, ar subindo e levando a umidade para cima. Ele vai atingir um nível de condensação por levantamento e vai formar as nuvens, certo? Então, esse é mais ou menos o processo, ok? Muito bem. Então, uma das primeiras circulações que surgem em função dessas diferenças que acontecem nesses fluxos de superfície é a situação em que nós temos elevações, diferenças em altitude no relevo, em função do relevo. Então, veja, a gente sabe que existem dois aspectos. Primeiro, a superfície inclinada vai receber radiação diferente de uma superfície plana. Né? Então, imagina que eu tenho uma superfície plana, imagina que o Sol está nessa posição, mandando radiação aqui numa superfície plana. Se essa superfície é inclinada, o ângulo solar aqui pode ser até de 90 graus, eventualmente, mas vai ser numa situação em que a distribuição da energia nessa superfície inclinada é maior por metro quadrado do que numa superfície plana, tá certo? Então eu posso eventualmente aquecer mais a encosta de uma montanha do que o vale associado a essa montanha, tá certo? Essa porção mais baixa, dependendo da hora do dia. Quer ver um exemplo? Se a gente olhar aqui para o litoral do Brasil, de forma geral, o litoral do Brasil ele aponta para leste, né? Numa aproximação bem grosseira, ele está para leste, ele não está para oeste. Lá no Chile, ele está para oeste, mas aqui no Brasil, ele está para leste. E o Sol nasce no leste, tá certo? Então, imagina o seguinte: eu tenho aqui leste e aqui eu tenho a Serra do Mar, por exemplo.
inclinada. Quando o Sol nasce, e eu tenho a superfície aqui, certo? Quando o Sol nasce, veja bem, ó, o ângulo de incidência aqui na topografia, na elevação, na montanha, vai ser muito mais próximo de 90 do que a superfície, que inclusive quando o Sol nasce não recebe radiação nenhuma, porque ela tá, né, ela passa ali rasante a superfície. Então eu começo a aquecer primeiro a elevação, tá? Ela começa a aquecer primeiro do que a região plana. Resultado, eu gero um gradiente de temperatura, simplesmente por essa configuração e pela maneira como essa superfície recebe a radiação solar, naquele momento. Recebe em maior quantidade do que a superfície plana, tá? E isso vai acontecer em várias... É uma situação tridimensional, porque eu tenho mudança nos ângulos, né, dessa topografia. Tenho mudança nas elevações, mas eu tenho também nos ângulos. Então, é uma situação tridimensional, extremamente complexa, e a gente tenta representar isso de alguma maneira, né, bem simplificada, mas o fato é que elevações recebem mais radiação em determinadas horas do dia do que a região plana, tá? Então, isso vai gerar gradientes de temperatura. A gente tem uma ilustração dos meus desenhos maravilhosos do Paintbrush, mostrando aqui uma situação, né, em que eu tenho uma cadeia de montanhas, então eu tenho aqui em cima o eixo da cadeia de montanhas, está aqui em cima, e eu tenho as ravinas, aqui no meio dessas cadeias, aqui é a parte mais alta do terreno, e aqui, imagina, eu estou descendo, indo para o litoral, tá? Nessa cadeia de montanhas. Então, eu tenho duas orientações aqui. Eu tenho as circulações que são ao longo do eixo, chamado de eixo do vale, né? E aquelas que são cruzando o eixo do vale. São duas situações que a gente tem. Porque eu tenho inclinações no terreno aqui ao longo do eixo do vale, então aqui é a parte baixa do terreno, aqui é a parte alta do terreno, mas fazendo um cross-section aqui, né, uma seção cruzada aqui, eu também vou ter uma parte baixa e uma parte mais alta aqui, parte baixa e uma parte alta. Então eu tenho diferenças na elevação também ao longo dessa ravina aqui, esse divisor de águas, tá? Então são duas direções preferenciais aí dessas circulações, tá? Muito bem. A gente faz aqui uma idealização de como seria essa ravina aqui, né? Num modelinho aqui, para tentar mostrar como que essa topografia interagem com a atmosfera e qual a consequência disso na evolução da camada limite, tá? Então, eu desenhei aqui esse esquema. Imagina que isso aqui é uma versão robotizada aqui da nossa topografia, né? Então, a gente tem aqui uma parte mais baixa, que está o vale. Lá em cima está o eixo da cadeia de montanha. Aqui a gente tem a ravina descendo aqui essa topografia. E ao longo dessa descida, ela vai encontrar, né, as laterais aqui mais altas, tá? Então, eu vou ter as circulações que saem daqui de baixo e sobem, e as circulações que saem aqui do centro dessa ravina e vão para as partes mais altas aqui, né, em diferentes alturas. E aqui, ilustrando, a gente tem o que seria uma camada de inversão no período à noite, período noturno. Foi gerada durante o período noturno, então a gente vai tentar representar essa condição. Eu já falei disso numa outra aula rapidinho, mas hoje a gente vai falar com mais detalhes, tá? Então, imagina que eu fiz um corte aqui, ó. Peguei e fiz simplesmente um corte aqui nessa direção, tá? Da esquerda para a direita, fiz um corte, uma seção transversal ao longo desse eixo. O que a gente vai ver? Então, tá aqui a inversão lá em cima, né? Então, veja bem. Quando o Sol se põe, a superfície, ela vai chegar uma hora que a superfície, ela tem um desacoplamento com a camada limite. É a hora que começam a surgir os jatos de baixos níveis, né? Perde a conexão com a superfície por algum momento, tá? Nessa hora que existe o desacoplamento da camada limite com a superfície.
Essa camada mais acima que sobra, que perde essa conexão com a superfície, é o que a gente chama de camada limite residual, ou simplesmente camada residual. Então imagina que a gente tem essa camada residual ao longo da noite, tá? Tenho lá uma inversão que está desenhada aqui, né? Nessa situação, ó, tem uma inversão que está lá em cima, tá? A inversão de temperatura, né? Então, inversão sempre tenho a temperatura aumentando com a altura. Sempre que isso acontece, eu digo que eu tenho uma camada de inversão térmica, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Início da noite, o que que acontece? Eu tenho um ar que foi aquecido aqui ao longo do dia, e a superfície vai começar a se resfriar, ela vai começar a perder, emitir radiação. Durante o dia ela recebeu a radiação. À noite ela começa a emanar essa radiação. Então eu tenho a superfície emanando radiação e sendo resfriada por baixo. Então toda essa região próxima da superfície fica mais fria do que o ar que está aqui no centro, tá? Dessa ravina. Tá ok? Então aqui, ó, quanto mais próximo da superfície, mais frio vai ser esse ar. Quem perde a energia aqui é a superfície. O ar é mau condutor de calor, tá? Por radiação. Então eu mantenho o ar quente aqui da camada residual, mas as encostas aqui dessa cadeia de montanhas começam a se resfriar. O que que acontece com o ar frio? O ar frio, ele é mais denso. Mas o ar denso é mais pesado. Resultado, ele começa a descer a topografia. Então você vai começar a gerar uma circulaçãozinha com o ar descendo aqui, acompanhando as encostas e se direcionando para o centro da ravina, dos dois lados. Resultado, eu tenho ar frio vindo dos dois lados. O que que vai acontecer? Se acumula ar frio naquela região, tá certo? Traz das encostas para uma região e acumula o ar frio ali naquela regiãozinha. Esse acúmulo de ar frio é o que a gente chama de piscina fria, tá? Piscina fria, é um acúmulo de ar que veio pelas encostas da topografia e atingiu ali, se encontrou uma região de convergência de ar frio em função desse resfriamento da superfície. Por que que não tem movimento aqui? Porque ela está no mesmo nível de altura, né? Olhando assim, considerando só uma configuração 2D, né? Eu tenho ar vindo dos dois lados. Então esse ar começa a se acumular aqui. Se você olhar para o perfil de temperatura, você vai ver que nessa região aqui da piscina fria, eu vou inverter, né? Eu tinha ar quente aqui, ar frio embaixo. Então, olha como fica o perfil de temperatura aqui. Eu crio uma inversão de superfície, uma inversão térmica de superfície, com o ar mais frio, mais próximo da superfície. À medida que ele vai subindo, ele vai ficando mais quente, até encontrar a camada residual do dia anterior, tá? E isso vai acontecendo ao longo da noite. Esses ventos que descem aqui as encostas são chamados de ventos catabáticos, tá? São os ventos que descem as encostas aqui da montanha. Vão se acumulando de tal forma que lá no final da noite, tá? Praticamente toda essa região do vale é preenchida com ar frio. Vou acumulando o ar frio, né? E vejam, se o ar desce por aqui dos dois lados, ele chega no meio dessa região. Quando ele chegar no meio, qual é a única alternativa que esse ar tem? Subir. Então ele sobe no centro. Então ele desce pelas encostas, pelas duas encostas, como a gente tem aqui, né, dos dois lados, se encontra aqui no meio e a única alternativa que ele tem é subir aqui no centro. O que ele vai fazer? Ele vai fechar, então, essa circulaçãozinha aqui nas duas encostas. Lógico que eu estou considerando uma situação ideal, né? Não é tão fácil assim, a vida não é tão simples assim. Mas, numa situação idealizada, eu fecharia aqui uma circulação. Então, eu tenho uma célula de circulação desse lado e uma outra célula de circulaçãozinha aqui do lado. Com o passar da noite, o que vai acontecendo?
essa célula de circulação ela vai ficando cada vez menor, né? Ela vai encurtando, e essa piscina fria vai aumentando. De tal forma que lá no final da noite, eu tenho uma baita de uma inversão, chamada de inversão de Weyl, tá? Então, eu tenho uma camada muito forte de inversão de temperatura dentro de praticamente todo esse vale, tá? Então, essa vai ser a condição no final da noite. Aí vem o dia seguinte. O que vai acontecer no dia seguinte? De manhã, então, o que acontece? Radiação solar começa a incidir nessa camada. Então, eu tinha aquela situação de inversão, e, do mesmo jeito que durante a noite essa superfície começou a ser resfriada, durante o dia, essas superfícies serão aquecidas mais rapidamente do que o ar em volta. Então, o que acontece? Nas encostas e no centro aqui, o ar começa a ser aquecido. Ar quente é menos denso, então ele começa a subir. Esse ar menos denso começa a subir. Então ele vai subir por onde? Pela superfície que está sendo aquecida. Então ele sobe aqui pelas duas encostas. Resultado, eu tenho uma divergência de ar aqui no centro. Se eu tenho divergência, o que a atmosfera vai fazer? Tá faltando ar ali, eu vou jogar ar mais pesado naquele lugar. Então esse ar frio que estava aqui acumulado na piscina fria, ele começa a descer para a superfície, chega aqui na superfície e vai ser aquecido e ser levado para os lados. Resultado, quando eu olho o perfil de temperatura, veja que aqui, né, eu começo a ter uma camada de mistura. Uma nova camada de mistura. Então, ó, veja que aqui embaixo eu tenho um perfil instável, né, camada sendo aquecida, mais quente embaixo do que em cima. Começa a se misturar, porque aquilo ali deu tempo, né, de misturar, eu tenho uma camada fria aqui. E o Sol começa a atuar nisso daí, de tal forma que esse ar vai descendo e cada vez mais ele vai subindo. Então ele sobe no centro, se eu tenho uma divergência aqui embaixo no centro, para compensar essa divergência, eu fecho uma circulação subindo pelas bordas e forçando a camada residual aqui a destruir essa inversão. Então eu tenho uma compressão dessa camada fria por cima e por baixo. Por baixo o ar vai saindo e sendo aquecido para os lados, e por cima, né, ele vai sendo comprimido pela célula de circulação que se fecha. Num instante futuro, eu teria uma situação mais ou menos assim, ó. Veja, olha quanto aumentou a temperatura aqui em relação à figura de cima. Eu tenho ilustrado aqui no pontilhado, né, qual era a situação anterior. Chego aqui nessa condição instável, camada de mistura, eu tenho uma inversãozinha, isso vai evoluindo ao longo do dia, até que eu quebro toda aquela inversão, aquela camada residual do dia anterior se destrói, e eu tenho uma única camada de mistura acompanhando aqui todo o perfil da atmosfera até lá a inversão de altitude. Veja que aqui embaixo eu tenho a camada limite superficial, né, com um perfil instável aqui embaixo, nessa situação. Então, esse é o ciclo. Esse é o ciclo dessas circulações transversais nessa situação de topografia, né? Desenhei aqui uma coisa bem uniforme, seria proporcional, aqui simétrica, né? Uma ravina simétrica, nem sempre isso acontece, a gente sabe que não, mas é uma situação que facilita o nosso entendimento. Eu falei dessa circulação que cruza, né, o eixo do vale, mas o fato é que nós temos uma circulação que ocorre também ao longo do eixo do vale. Como que fica isso? Então imagina aqui, desenho bem tosco também, mas o que acontece, né? Durante um determinado período, a gente vai ter um período noturno, né? O ar descendo aqui a ravina, tá certo? Esse ar que desce a ravina lá de cima da cadeia de montanhas aqui para o vale, tá? Eu vou chamar de ventos de montanha, porque o nome sempre é com base na origem da parcela de ar. Então, como ele veio lá de cima da montanha, eu vou chamar de vento de montanha. E vou fechar essa circulação aqui, né, com os chamados vento anti-montanha, ou simplesmente circulação de retorno,
que é o termo mais utilizado. Sempre eu tenho, quando a gente falar de circulações, você tem a corrente principal que dá o nome à circulação. Então, por exemplo, brisa marítima, porque o ar está vindo do mar. Qual é o contrário da brisa marítima, da célula de circulação? Circulação de retorno. À noite eu tenho a brisa terrestre, ar vindo da Terra para o oceano. Qual é o contrário, né? A circulação que fecha ali a célula de circulação da brisa terrestre, circulação de retorno. Tá? Então, em geral, a circulação oposta, que fecha a célula, a gente chama de circulação de montanha. Mas circulação de retorno, desculpa. Mas, nesse caso em particular das circulações vale-montanha, existe também essa denominação. O vento que está mais próximo da superfície recebe o nome da origem, então aqui vai ser vento de montanha, e o vento que está na corrente de retorno vai ser chamado de antimontanha. O vento de vale, quando o ar vem do vale e sobe a cadeia de montanhas, tá? É uma situação durante o dia, por exemplo, então vou chamar de vento de vale, porque a origem é o vale, e a corrente de retorno eu vou chamar de antivale, tá certo? Então essa seria, de forma bem simplificada, a forma que essa circulação, chamada de circulação vale-montanha, acontece. A outra circulação, muito conhecida, e talvez seja a circulação de mesoscala mais importante que existe, tá? É a brisa marítima. O que acontece? Você tem água fria, terra quente, gradiente de temperatura. O que vai acontecer, então? O ar vindo do oceano para o continente, aqui eu tenho ar frio, eu tenho ar quente. Esse ar quente, esse ar frio aqui vai encontrar uma região de baixa pressão, né, aqui, e regiões de baixa pressão são regiões que tendem a fazer o ar subir, tá certo? A gente já viu mais ou menos como isso funciona quando a gente falou lá de teorema da circulação. Mas o fato é que esse ar vai subir aqui no continente. Quando ele sobe, eu estou trazendo o ar mais frio, mas eu estou trazendo também umidade. Então, ao subir esse ar frio, eu gero uma região de convergência aqui na frente da brisa marítima, é uma região de baixa pressão, então eu tenho o ar vindo aqui do oceano, mas tem o ar vindo do continente também. Então aqui é mais ou menos como um sistema de frente fria. Eu tenho uma rampa mesmo, uma cunha fria, né? Ela vai levantar o ar e esse ar eventualmente vai formar umas nuvenzinhas aqui, tá? A circulação se fecha, vai fechar, né? Eu tenho subsidência na retaguarda, de tal forma que eu mantenho essa célula de circulação. Se a gente for olhar para todas as circulações locais, a única que realmente tem esse padrão de uma célula embaixo, as duas únicas, né? A brisa marítima e a circulação de vale e montanha. São aquelas que a gente consegue detectar medindo, fazendo medidas, tá? Então, essa seria a situação. Como eu tenho o ar úmido subindo, eu vou formar aqui nuvens. E quando a gente olha nas imagens de satélite, facilmente, você pega uma imagem do visível, por exemplo, tá? E aqui esse movimento ascendente vai ter uma influência aqui na altura da camada limite. Em geral, a gente define a altura da camada de mistura aqui como sendo a base dessas nuvens, né? Isso vai evoluindo ao longo do dia, tá? São as brisas marítimas. Que eu tenho um exemplo de uma simulação que foi feita mostrando esse efeito da brisa marítima, uma simulação antiga. Isso aqui é um resultado da minha tese de doutorado, lá de 99, 2003 eu defendi a tese, mas, enfim, dá para mostrar o que eu quero mostrar para vocês. O que eu coloquei aqui nessa imagem? Eu coloquei o colorido aqui, ele mostra a concentração de monóxido de carbono integrado na coluna, gerado aqui pela cidade de São Paulo. Essa simulação aqui, eu já peguei um segundo dia de integração, então vocês vejam que tem uma pluma aqui de monóxido de carbono fora da região metropolitana de São Paulo, mas a região metropolitana está aqui. Essa é uma simulação que o horário pode parecer um pouco estranho, mas é que é uma simulação que eu fiz sem topografia, tá? Então os horários não batem muito com a realidade que nós observamos aqui. Mas dá para mostrar bem o efeito dessa brisa marítima. Como que a gente identifica isso? Vejam que nesse momento aqui,
eu tenho o ar, as setinhas aqui mostram para a gente a direção do vento, mostrando, portanto, que a maior parte do vento aqui está vindo do continente para o oceano, tá certo? Principalmente nessa região aqui, a gente vê muito claramente isso, o ar vindo do continente se dirigindo ao oceano. Tem uma divergênciazinha aqui, mas porque eu tenho um sistema de alta pressão que está aqui mais a leste, né? Mas vamos lá, vamos acompanhar a evolução dessa circulação. Então, começa a passar o tempo. Veja que os produtos que eu tenho lá de emissões, né, de monóxido de carbono vão ser carregados pelo vento. Então, eu começo a trazer poluição aqui da região metropolitana de São Paulo e levar lá para o litoral. Tá? O ar vai levando essa poluição lá para baixo. Até que, num determinado momento, a radiação solar é tal que começa a ter uma inversão na direção do vento. Esse aquecimento da superfície, ele primeiro tem que vencer a circulação que vinha descendo a montanha, lembrando que a gente tem uma situação aqui, não nessa simulação em particular, mas no mundo real, você tem uma altitude aí de mais ou menos 1.000 metros, então você tem um vento de montanha, né, descendo ali a topografia. Mas nessa situação a coisa fica um pouco mais lenta, tá? A topografia acelera um pouco as coisas. Mas o efeito é basicamente o mesmo. Então, eu vou ter que vencer essa circulação que era de noroeste aqui na costa, tá? Com o aquecimento da superfície, vai ter o aquecimento e vai quebrar essa circulação de noroeste. Demora um pouco para isso acontecer, mas quando acontecer, o que vai? Qual é a observação, a situação, a configuração que nós observamos? Então, veja que aqui na costa já virou, o vento já está nessa parte aqui à direita, né? Ela já virou, o vento já começou a vir do oceano e começar a entrar aqui no continente, ó, em praticamente todo o domínio. Passa o tempo, agora a gente já consegue ver muito bem o início da brisa marítima, mais ou menos entre 13 e 15 Z aqui, nesse horário. Ó. Se você olhar aqui a seta, você consegue definir uma região, né, muito clara aqui, tá? Marcada pela brisa. E essa pluma que vai ajudar a gente a ver isso com mais facilidade. Então, olha só, no instante seguinte, olha onde está a frente de brisa. Ó. Já está aqui, né, na cidade. Passou um pouquinho, aí ela vai chegar aqui na região metropolitana e vai encontrar essa grande pluma de poluição aqui. O que ela faz com isso? Leva embora. Vai arrastando com ela. Olha onde chega a célula de brisa aqui em São Paulo. Nesse momento, na verdade, essa célula de brisa ela já não tem mais aquela configuração fechadinha. Tá? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Ela deixa de ser uma brisa marítima e está mais por uma linha de instabilidade do que uma brisa marítima. Tá? Mas foi a origem dela, foi ali no oceano. Então ela passa aqui e leva esses poluentes embora. Tá? Uma célula muito importante, principalmente nessa época do ano, que a gente tem poucos sistemas frontais. Então, isso é determinante para limpar o ar aqui da cidade. Tá? Uma outra circulação que aparece também de contrastes de temperatura entre corpos d'água e continente é o efeito dos lagos, das represas, né, que a gente chama de brisa lacustre. Então, veja bem, aqui nessa figura, eu tenho essa parte cinza aqui, é a região metropolitana de São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem, mas ao sul da região metropolitana de São Paulo nós temos duas represas. A represa de Guarapiranga, que fica muito perto ali do Autódromo de Interlagos, tá? E a outra represa, que é a represa Billings, que é uma represa que quando você vai para o litoral, passando pela Imigrantes, você cruza boa parte dessa represa. A Imigrantes fica do lado dessa represa. A Anchieta passa também, mas pega um pedacinho menor. A Imigrantes você vê com mais facilidade, você pega um pedaço mais longo dessa represa, tá? Então, as duas represas ficam ao sul aqui de São Paulo. O que eu fiz aqui? Eu fiz umas simulações, né, com modelo de mesoscala, tentando mostrar a diferença entre... Eu fiz o seguinte, numa simulação eu coloquei ali o corpo d'água, então existe a presença da represa, e no outro eu substituí a água por vegetação, tá? Pela vegetação
do entorno. E calculei a diferença entre uma simulação e outra. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que a represa ela tem causa aqui uma diferença muito grande no campo de temperatura. E essa diferença na temperatura vai ser refletida aqui no campo de divergência de massa. Então, veja, eu tenho aqui regiões em vermelho, aqui mais intensas, mostrando regiões de divergência, e as regiões em tons frios, aqui em azul, as regiões de convergência. Como eu fiz um corte, mais ou menos, em 23,72, mais ou menos aqui, um corte que passa cortando aqui a Guarapiranga e cortando a Billings, tá? Fiz esse corte transversal e plotei a estrutura vertical dessa circulação. Calculei a divergência. Então, o que a gente vê aqui? Ó? Uma região de divergência, uma região de convergência. Divergência, convergência, exatamente entre os dois corpos d'água, tá? Então, se eu tenho uma região de convergência perto de uma região de divergência, isso forma uma célula de circulação. E olha que em cima aqui eu tenho exatamente a situação oposta. Onde eu tenho divergência embaixo, eu tenho convergência em cima. Se eu tenho divergência à esquerda, eu tenho convergência à esquerda, eu tenho divergência à direita. Resultado, eu formo uma célula de circulação nesse sentido. Ó. Ar passa por aqui, vem para cá, vai daqui para cá, sobe e eu fecho uma circulaçãozinha fechada, que é o que a gente chama de brisa lacustre. Tá certo? Então, são exemplos aí de circulação. O pessoal usa muito isso. Você percebe, se você for para a beira de um lago, você percebe isso muito facilmente, né? O ar do lago geralmente é mais frio. Se for num dia muito quente, o vento na borda ali do lado é muito intenso, tá? E esse efeito, ele não fica confinado apenas na região do lago. Essa figura aqui mostra a diferença de temperatura e a diferença de umidade na região aqui das represas. Então, veja, ó, eu tenho temperaturas mais baixas. Sobre o lago, eu tenho 1 grau a menos do que nas vizinhanças. E isso se propaga por conta das circulações, né? Então, ó, veja que o efeito da represa, ele se estende aqui para boa parte da região metropolitana. Isso aqui é água funda, tá? Região vegetada ali da água funda, né? Onde está a estação do IAG. Aqui é mais ou menos onde está a USP, essa região aqui. Então, é pequena a diferença de temperatura? É pequeno, 0,2, 0, né? É bem pouco, mas veja que localmente isso tem um impacto muito grande. Que é o efeito moderador da água, gente. Né? A água tem esse efeito moderador na temperatura, reduz a temperatura. Nos locais onde você tem água, você reduz a amplitude térmica. E a prova disso está aqui, olha. Quando eu calculo a diferença, você vê que eu tenho regiões aqui que estão mais úmidas, obviamente eu vou ter outras regiões que eu vou ter menos, isso vai depender da circulação, mas o efeito da represa, ele não se confina, né? Ele não fica limitado apenas à região do corpo d'água, ele se propaga, né? Assim como a brisa marítima. E o outro efeito, que vocês já viram, inclusive, é o efeito da ilha de calor. Essa figura vocês já conhecem, né? Já sabem a origem dela, mas foi exatamente da mesma simulação, né? Mesmo tipo de simulação. O que foi feito aqui? Uma simulação, a gente considerou a cidade, na outra eu substituí a cidade por vegetação e calculei a diferença entre as duas. Isso é equivalente a você pegar a temperatura aqui no centro e comparar com a temperatura da borda, tá? É o que a gente chama de intensidade da ilha de calor. É a diferença de temperatura do centro da área urbana pelas regiões rurais adjacentes. Detalhe importante, veja como é o impacto na razão de Boeing, tá? Essa mesma simulação que eu calculei aí a temperatura, eu fiz o cálculo também da diferença no fluxo de calor sensível e no fluxo de calor latente. Veja, como é de se esperar, cidade menos densidade, eu espero mais calor sensível, tá? Então aqui, ó, veja que eu tenho valores positivos de calor sensível da ordem de 100, 150 watts por metro quadrado, dependendo do lugar, em relação à situação vegetada, né? Por outro lado,
O que acontece com o fluxo de calor latente? Ó, até 200 watts por metro quadrado a menos de fluxo de calor latente na cidade. E é o que acontece geralmente em cidades, né? Não tem umidade, praticamente a água que você tem, ela escoa para o sistema de bueiros, então o fluxo de calor latente é muito reduzido, né, em relação às áreas vegetadas vizinhas. Então isso aqui está muito claro qual é a razão de Bowen aqui, né? Então, ó, tem pouco calor latente, muito calor sensível. Então, pensando na razão de Bowen, ela é muito maior do que 1 ou muito menor do que 1. Vai ser bem maior do que 1 aqui nesse caso. É muito parecido com uma situação de deserto. Ok? Muito bem. O fato é que, apesar da gente conseguir simular, né, para simular não é fácil, você precisa eliminar a circulação sinótica, muitas vezes você tem que tirar a topografia para conseguir ver essas circulações, tá? Não é tão simples assim. Mas o que a gente vê? O que a gente vê mais é a interação entre essas circulações. As coisas se combinam. Eu tenho a circulação gerada pela topografia, combinando com a urbanização, combinando com a brisa, né, gerada pelo oceano, combinando aqui com as represas. Tudo isso funciona de maneira conjunta, não tem como isolar esses fatores. Todos vão atuar ao mesmo tempo, tá? Mas na tentativa de mostrar essas influências, a modelagem ajuda bastante nesse sentido, né? Eu fiz as simulações aqui para a região, então veja, a gente tem aqui uma região de topografia acentuada, a região metropolitana de São Paulo está aqui num vale, tá? Que é o Vale do Tietê. Ao norte, a gente tem a Serra da Mantiqueira, ou a Serra da Cantareira, né? Um pedaço. Cantareira é uma extensão da Mantiqueira. Serra do Mar aqui do lado e o oceano, né? Topografia muito complexa nessa região. Aqui nessa região a gente tem altitudes aqui variando até 1.000 metros, né? Aqui essa área em torno de 700, aqui em torno, dependendo do lugar, até 1.500 metros, né? Na Serra da Mantiqueira. Uma cidade aqui, o oceano aqui, vegetação envolvendo a cidade e essa topografia. Então, tudo isso atua, né, de forma conjunta, não é fácil. O que eu fiz? Peguei essa simulação, então, e comparei a simulação com cidade sem cidade. Nessa figura aqui a gente vê, em vermelhinho aqui embaixo ó, da figura, a gente tem a região que seria a região urbana, tá? Fiz um corte, né, ao longo da linha de costa, numa direção de 45 graus com a linha de costa, então fiz um corte nessa direção aqui, ó, saindo do mar e passando pela cidade, chegando aqui na Serra da Mantiqueira, tá? Fiz uma linha aqui e fiz o corte na vertical. Muito bem. Então, aqui, ó, do lado direito, a gente tem o sudeste. Do lado esquerdo, a gente tem noroeste, tá? E a linha corta, né, a cidade ao longo dessa linha. E aí, plotei isso na vertical. Muito bem. Do lado esquerdo aqui, a gente tem uma simulação com a cidade. E do lado direito, a gente tem uma simulação que eu tirei a cidade e substituí por uma vegetação. Eu mantive aqui o vermelhinho para a gente saber onde estaria a cidade. Tá? Óbvio que nessa simulação aqui, eu já fui integrado por várias horas, eu coloquei aqui a partir das 15h, que foi o horário que eu falei para vocês que deu aquela virada no vento, que a circulação de brisa terrestre começou a ser quebrada. E a gente vê isso muito claramente aqui, ó. Veja o que acontece. Eu tinha a brisa terrestre, que é essa circulação em vermelho aqui, ó, com o ar vindo do continente em direção ao oceano. E aí isso antes estava conectado, essas duas partes vermelhas aqui, elas eram uma só, tá? E em cima a gente vê a circulação de retorno da brisa terrestre. Então eu tinha a brisa terrestre aqui muito bem estabelecida, o Sol começou a atuar, começou a gerar um gradiente térmico aqui na região de contraste entre oceano, que é o azulzinho aqui, e a área vegetada, que é o continente, que eu botei em verde aqui, né? Começou a gerar a brisa marítima e quebrou aquela circulação que eu tinha antes, que era uma coisa só aqui, vindo da terra e indo para o mar, que é a brisa terrestre.
Então, quebrou essa célula de circulação. Começa, então, a brisa marítima. Veja que, nesse momento, isso acontece aqui nas duas figuras, tá? Embora tenha uma diferença aqui de posicionamento, porque essa integração lá já vem de algumas horas, né? Qual a grande diferença que a gente percebe aqui, ó? Na figura da esquerda, eu já tinha uma circulaçãozinha com o ar vindo da região mais a norte, aqui noroeste, para a cidade, tá? Então, veja que aqui antes eu tinha uma segunda circulaçãozinha associada à área urbana aqui. Isso não aparece muito claro na simulação sem a cidade. Então, a gente vai partir desse ponto, tá? Então, eu tenho aqui, ó, corrente principal, corrente de retorno. Nesse caso aqui, brisa terrestre, corrente de retorno, parte de cima, fechando a célula de circulação. O que eu estou plotando aqui? Eu estou plotando o vento vertical, né? E o vento que eu chamo de vento de brisa, que é a projeção do vento na direção dessa linha sudeste-noroeste, tá? E observe o seguinte, a gente sabe que a magnitude do vento vertical é muito menor do que a magnitude do vento horizontal. Então, tem um fator de multiplicação aqui. Se vocês olharem aqui na figura, do lado esquerdo embaixo, vocês vão ver que um vetor do mesmo tamanho representa na horizontal 1 metro por segundo e na vertical 0,3 metros por segundo. Tá? Apesar dele aparecer aqui no mesmo tamanho. Tá? Mas a velocidade vertical ainda é muito menor do que a velocidade horizontal. Tá ok? Isso é importante destacar. Muito bem. Passados, 5 horas, então começou às 15h, passadas 5 horas, o que acontece? Bom, eu estou ao longo do dia, eu tenho a cidade aqui atuando, a cidade aquece, o ar converge para o centro da cidade. Então eu tenho o ar vindo aqui de noroeste para o centro da área urbana, e o ar aqui à direita, que é sudeste, também vindo aqui para o centro da área urbana. Então, aqui na figura da esquerda, eu tenho uma circulação aqui do lado esquerdo, que seria do centro para noroeste, e outra circulação do centro para sudeste. Essa circulação, que é a ilha de calor, né? Veja que aqui eu tenho a corrente oposta aqui, né? Embaixo está num sentido, em cima está no outro. É a corrente de retorno da ilha, da circulação de ilha de calor. Se associa com a outra circulação. Que circulação é essa? A brisa marítima. Olha agora como virou, né? Eu tenho o ar do oceano vindo para o continente. Esse ar do oceano vindo para o continente encontra essa situação aqui que favorece, tem uma aceleração ainda maior dessa região de ar indo em direção à cidade. Por quê? Porque eu tenho o centro da cidade aquecido, o ar em todas as direções se direciona para o centro da cidade. Então, aqui, ó, na esquerda, o ar vem da esquerda para a direita, e na direita ele vem da direita para a esquerda, aqui para o centro da cidade. Convergência no centro da cidade. Só que junto com essa circulação eu tenho a brisa vindo também. Então veja que nessa direção eu tenho uma soma vetorial. Eu tenho as forças atuam na mesma direção. Até onde? Até o centro urbano aqui. A partir do centro, as forças aqui, devidas à circulação de cidade, da ilha de calor, atuam no sentido contrário, porque elas atuam no centro. Então, até uma parte, eu tenho o ar vindo do mar para cá, e aqui da região continental para o centro da cidade. As duas se encontram. Se encontram aqui, o que elas vão fazer? Elas vão subir, tá? No centro da cidade. Então, essas duas circulações acabam se juntando, que é a ilha de calor e a brisa marítima. Veja que aqui eu tenho o fechamento dessa circulação, corrente de retorno aqui, né? Inclusive deformada, ela tem uma inclinação. Por que ela tem essa inclinação? Porque esse ramo aqui se combinou e formou uma forte corrente ascendente, né? A soma das duas, a frente de brisa mais a circulação de ilha de calor, as duas se somam e levam esse ar lá para cima. Então eu tenho uma contribuição muito forte nessa região de correntes ascendentes,
fecho a célula de circulação de brisa, tá? Está marcada aqui região de maior intensidade, mas essa região toda de ventos de sudeste, tá? Ou aqui na figura de leste, da direita para a esquerda, né, que seja. Então, nessa situação aqui, veja que você tem um obstáculo, que é o outro ramo da circulação. Quando ela chega, ela vem vindo rápido, é acelerado, inclusive, porque eu tenho duas contribuições, a ilha e a brisa. Então, ela vem rápido. Só que quando ela chega no centro, ela encontra o outro ramo da ilha de calor, que está no sentido contrário. O que ela faz? Não consegue passar, fica estacionada. Veja que aqui, na simulação da direita, a frente de brisa está bem mais para o oceano do que essa daqui. Ó. Então, aqui há uma aceleração dessa circulação, ela vem mais rápido, ela sai de lá e chega mais rápido. Por quê? Soma vetorial. Eu tenho um vetor aqui apontando no mesmo sentido para a cidade, que é a circulação de ilha, e tem um outro vetor apontando também na mesma direção, que é a brisa. Os dois se formam, se juntam, e eu tenho uma intensidade muito maior dessa contribuição. Certo? No caso aqui da direita, veja que eu só tenho brisa. Então aqui eu estou vencendo ainda a brisa terrestre daquele dia anterior, aqui já nem está mais, ela nem aparece mais. Mas aqui a gente tem a brisa marítima ainda lutando com o restinho da brisa terrestre do dia anterior. Nem chegou aqui na metade do caminho, aqui entre o litoral e a cidade. Então ela se propaga mais lentamente. Ela vem mais lenta. Mas olha só que interessante. Passada aí mais 2 horas, olha o que acontece. Agora está muito claro, né? A corrente oposta aqui se juntou totalmente à circulação de brisa com a ilha de calor. E eu tenho claro aqui, ó, corrente principal, que é brisa marítima, junto com ilha de calor, corrente de retorno lá em cima, fechando a célula de circulação. E do lado esquerdo eu tenho, né, ilha de calor, convergência para a cidade, fechando em cima essa outra célula de circulação. Do lado de cá eu não tenho isso. Eu tenho só a brisa marítima. Observe o seguinte, do horário anterior para cá, a frente de brisa marítima aqui não avançou muito, ela avançou um pouquinho, ela chegou no centro da cidade. Por outro lado, essa outra que estava lá perto do oceano, olha o que ela fez. Ela avançou muito mais, tá? Por que que isso aconteceu? Porque essa não tem resistência, ela está se deslocando livremente. E essa daqui tem um obstáculo, que é a circulação oposta da ilha de calor. Então, num primeiro momento, ela se propagou mais rápido, só que ela encontrou uma oposição no centro da cidade. A partir daí, essa oposição vai atrasar o deslocamento dessa célula de brisa, e ela vai ficar mais tempo do que numa situação em que a cidade não existisse. Certo? Resultado. Olha só, eu intensifico as correntes ascendentes, mas a brisa não sai daqui, ó, ela fica presa. Tá? E na outra situação que não tem cidade, olha só, ela já chegou aqui e vai embora, ela vai passar direto. Ó. 2 horas depois, você vê a brisa aqui se arrastando, ainda tentando vencer aquela circulação, mas a outra já até ultrapassou. Então, essa questão de a cidade adianta ou atrasa a brisa? Depende, você tem duas situações. Num primeiro momento, até o centro da cidade, a brisa acelera. Aí a cidade contribui para acelerar a brisa marítima. A partir do centro da cidade, como você tem a circulação oposta, né? Porque a brisa, a ilha de calor, ela converge para o centro da cidade. Então, até metade da cidade eu tenho circulação num sentido, da outra metade eu vou ter a circulação no sentido exatamente oposto. Então, antes eu tinha duas forças atuando na mesma direção, e agora eu tenho forças atuando em direções opostas. Tá? Então, moral da história, a cidade acelera ou retarda a brisa? E a resposta é, até a metade da cidade ela acelera. A partir da metade ela atrasa. Tá? Então, são dois efeitos. Então, sempre que vocês virem artigos falando que a brisa foi acelerada, olha, acelerada onde foi a medida? Foi corrente abaixo ou corrente acima da cidade?
Se for corrente abaixo, ela vai acelerar. Se for corrente acima, ela vai retardar. Mas olha que interessante, né? Esse efeito de combinação, de interação entre a cidade e a brisa marítima, olha o que ele faz. Ele intensifica o movimento vertical. Então, isso favorece o disparo de convecção. Não é à toa que chega a épocas aqui de verão, toda tarde você tem pancadas de chuva, formação de supercélulas. Isso é comum no verão, tá? Porque chove praticamente todo dia. E por que chove todo dia? Porque todo dia o sol nasce. E se o sol nasce, ele vai aquecer a água e terra diferente. Resultado, todo dia vai ter brisa marítima. E se tem brisa marítima e eu tenho a cidade, numa época de verão, vai acontecer isso aqui. Eu vou ter convergência de umidade, aquecimento, intensificação da corrente ascendente, formação de nuvens, disparo de convecção, tempestade, alagamento e tudo mais. Certo? Então, esse é um resultado extremamente importante da interação entre circulações de mesoescala.